começa agora o Universo Unifra, um programa semanal que traz novidades aqui sobre a instituição. A convidada de hoje é a professora Gabriela Marzari, que está aqui respondendo como assessora de Relações Internacionais da Unifra e também coordenadora do programa Ciências Sem Fronteiras. E esse é o tema do nosso primeiro bloco, né, do programa. Mesmo. Tudo Gabriela, bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Nós estamos com prazo aqui no finalzinho, mas ainda dá tempo dos acadêmicos da Unifra interessados em participar do Ciências Sem Fronteira. Sim, nós temos até o dia 5 de abril para essas chamadas que estão abertas no momento, que são para a Áustria, Bélgica, China, Finlândia e Irlanda, mas depois dessa chamada outras virão. Então, o meu apelo hoje é no sentido de os alunos da instituição prestarem atenção para esses prazos e assim que abrirem novos editais com novas chamadas para o Ciências Sem Fronteiras, que eles corram atrás dessa excelente oportunidade que nós temos na instituição. O Ciências Sem Fronteira nasce focado mais para alunos voltados na área das tecnologias, mas agora já tem uma flexibilidade, né? Que outras áreas estão sendo contempladas com esse programa? Isso. Então, existem áreas afins dentro de cada edital, né? Geralmente são as mesmas áreas, mas já existe uma tentativa e a gente está percebendo na abertura de novos editais, inclusive para as ciências humanas, que estavam relegadas a um plano secundário, né? Então, nós temos outras opções, inclusive dentro do Ciências Sem Fronteiras, que podem ser reavaliadas. Na última chamada, não nessa, que está ainda em aberto, nós, os assessores e coordenadores do programa nas instituições de ensino superior, recebemos uma orientação da coordenação do Ciências Sem Fronteiras de que não indeferíssemos as candidaturas dos alunos que não estivessem relacionados estritamente àquelas áreas que foram elencadas pelo programa. Por quê? Porque o Ciências Sem Fronteiras faria, então, uma análise desse candidato, do perfil desse candidato e poderia realocá-lo numa das áreas de interesse. E que alunos de que cursos aqui da Unifra têm procurado o programa e que outras áreas poderiam procurar e ainda não estão envolvidas? Geralmente são alunos dos cursos das ciências da saúde, né? Então, o pessoal da saúde tem procurado bastante Ciências Sem Fronteiras. Alunos das ciências sociais também, com uma certa frequência, mas as tecnológicas, no meu entendimento, deveriam despertar ainda mais o interesse desses alunos. Por quê? Nós não temos uma procura muito grande de alunos das tecnologias buscando a oportunidade que lhes é dada, né? Nós temos bolsas para vários países, inclusive agora nessa última chamada, vários alunos da instituição que se inscreveram num primeiro momento para a candidatura de Portugal, receberam um e-mail, né, do Ciências Sem Fronteiras dizendo que eles teriam a oportunidade de não participar do programa em Portugal, mas em outro país, falando uma outra língua, no caso, o inglês. Né? Gabriela, antes de nós avançarmos para dar mais detalhes, é bom sempre relembrar que o programa Ciências Sem Fronteira é um programa do governo federal que abre a possibilidade para uma graduação sanduíche no exterior. Exatamente. Então, nós temos algumas modalidades dentro do programa Ciências Sem Fronteiras, que são a graduação sanduíche para alunos que estão cursando graduação, algum curso de graduação dentro das áreas consideradas prioritárias, mas a instituição na qual eles são alunos precisa aderir ao programa. A Unifra aderiu ao programa ainda ainda em 2011, no mês de julho de 2011, e a partir de então nós começamos a fazer os encaminhamentos necessários. Existem outras modalidades também, que é no caso o doutorado sanduíche ou o doutorado pleno, pelo Ciências Sem Fronteiras. Para os professores. Né? Para os professores. No caso dos alunos, que é o nosso foco, ele fica quanto tempo fora? Quais são as vantagens, né, para o aluno que participar desse programa? Bom, o aluno ele fica um ano cursando disciplinas afins dentro do seu curso, da sua área de atuação, em instituições conveniadas ao Ciências Sem Fronteiras, ao programa. E ele recebe uma bolsa, né, que vai custear todas as despesas durante o período que ele estiver fora. Essa bolsa é paga pela coordenação de Ciências Sem Fronteiras, pela CAPES e o CNPq, né, houve uma parceria ali entre essas instituições de fomento. E todas as demais despesas do aluno, desde a sua partida até a sua chegada, então passagens, acomodação, elas são custeadas pelo programa. Ou seja, ele não vai desembolsar nada, só vai trazer uma bagagem ainda maior dentro da sua área de atuação. Ele vai ter
o aluno terá algumas despesas, que são, considerando a grandiosidade do programa e os benefícios que o programa traz para esse futuro profissional, são irrisórias, exatamente. Que então, seria o quê? Passaporte? O custo para o visto, né? O custo para bancar a prova de proficiência na língua-alvo, quer dizer, se ele for para os Estados Unidos ou para o Canadá, ele vai ter que apresentar um comprovante de quanto ele sabe de inglês. Então, ele vai ter que fazer ou o IELTS ou o TOEFL, e ele vai ter que comprovar a proficiência dele no idioma. Essa prova custa em torno de R$500 hoje, né? Em torno. E ele tem que custear essa prova. Mas o programa prevê já uma isenção ou um auxílio para alunos que precisam, né? Que são considerados carentes, que precisam fazer essa prova para comprovar a sua competência na língua-alvo. E tu falaste há pouco da grande procura por Portugal. É Exato. Por pela questão do idioma, da facilidade que hoje está unificada a língua portuguesa. Exatamente. Então, essa é uma questão que nos preocupa, a instituição como um todo se preocupa, mas não é um problema só da Unifra, é um problema nacional. Na última chamada, a Unifra teve 28 inscritos, tá, para os diferentes países, e desses 28, apenas 4 não se inscreveram para a chamada de Portugal. Isso é preocupante porque sobram bolsas para outros países, então há uma procura por um perfil de aluno que saiba falar uma língua estrangeira, que não seja a língua portuguesa, nesse caso, e nós não temos candidatos com esse perfil. Eu estou falando a nação, nós não temos perfil que atenda às demandas do Ciências Sem Fronteiras. Tem muita bolsa, eu sempre oriento os alunos no seguinte sentido, tem muita bolsa, mas são necessários perfis para completar essas vagas. E qual é o valor dessa bolsa e o que o candidato deve fazer, né, para participar dessa seleção? Então, o valor da bolsa é relativo as despesas no país, a moeda do país. Então, eu não saberia agora precisar quanto cada aluno vai receber no país. Mas é o suficiente para ele se manter. Vai depender. Em alguns países é em dólares, em outros países em libras, em outros países em euros, exato. Então, eu não saberia precisar o valor total. Mas essa bolsa, ela paga as despesas do aluno e... todos os relatos que nós tivemos até o presente momento, eles conseguiram, além de se manter, né, com certa qualidade, trazer presentinhos e fazer passeios no país e fora do país. Né? Exato, porque agrega, né? Não é só cultural. Não é só a questão acadêmica de cursar disciplinas e participar de projetos de pesquisa na instituição estrangeira, mas também essa experiência que ele adquire saindo da instituição, fazendo novas amizades e conhecendo lugares diferentes. E quem quer participar tem que ter cursado no mínimo 20% do curso? Então, quais os critérios? Exato, são critérios, então, definidos pela coordenação do programa, não são critérios estipulados pela Unifra, né? São critérios claros. O aluno tem que ter cursado no mínimo 20% da sua grade curricular até o momento do embarque e no máximo 90%. Então, aluno que tiver no primeiro semestre dificilmente vai conseguir atingir esses 20%. Então, eu sempre sugiro que esse aluno ele se inscreva no programa Ciências Sem Fronteiras a partir do terceiro semestre. Até por uma questão de maturidade e tal, né? Daí não vai chegar lá e vai sentir falta de casa e vai entrar em depressão, como eu costumo dizer. Além desse critério que é bastante claro, os países falantes de outra língua que não seja a língua portuguesa estão sempre exigiram essa prova de proficiência. Então, o aluno precisa confirmar o seu conhecimento na língua-alvo, né? Então, essa é uma questão... Isso por questão de aproveitamento mesmo, Exato, né? Exatamente. Se ele chegar lá e compreender o que está sendo repassado em termos de conteúdo, informação. Ele precisa saber a língua que está sendo falada naquele país, porque, do contrário, ele não vai conseguir acompanhar as atividades que são propostas em sala de aula. E como que ele vai entregar um paper, um artigo, enfim, como é que ele vai participar de uma discussão se ele não souber interagir na língua que é falada naquele país, né? Outros critérios que eu também considero importantes são o perfil do candidato dentro da sua instituição de origem. Então, eles são muito criteriosos e nós também nesse sentido, porque nós selecionamos candidatos que realmente demonstram um perfil e uma iniciação para a pesquisa.
não é só vir para a Unifra e fazer disciplinas, né, do seu curso. Ele também precisa estar inserido, participando ativamente de algum projeto de pesquisa, de alguma atividade de monitoria, apresentando trabalhos em eventos acadêmicos. Ele precisa estar inserido já, além da sala de aula, em atividades acadêmicas e de pesquisa, porque é isso que vai definir o perfil dele lá fora, como representante da Unifra, como aluno da Unifra, né? Obrigada, Gabriela. Fica então o convite até 5 de abril, as inscrições pelo site da Unifra. Exatamente. Eles têm que se inscrever, não é pelo site da Unifra, é pelo próprio site do Ciências Sem Fronteiras. Eles têm que preencher um formulário online e eles vão ter que anexar, inclusive, o seu histórico acadêmico nesse momento da inscrição. Mas a ARAI aqui na Unifra dá toda a assessoria. Toda a assessoria. Inclusive o e-mail da ARAI é arai@unifra.br e eles podem entrar em contato conosco, inclusive para solicitar auxílio no preenchimento desse formulário. Muitas vezes o formulário é claro, mas para o aluno que nunca participou de uma proposta como essa, pode se tornar complexo. Muito obrigada, nós vamos para um breve intervalo e daqui a instantes informações sobre outros intercâmbios oferecidos pela ARAI. Não saia daí. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Universo Unifra está de volta com a nossa convidada, Gabriela Marzari, aqui representando, né, a assessoria de Relações Internacionais da Unifra e conversando com a gente sobre intercâmbios. No primeiro bloco nós focamos no intercâmbio acadêmico, mas a Unifra oferece, né, através da ARAI, outros intercâmbios. Que intercâmbios são esses e como participar? Nós trabalhamos com todas as modalidades de intercâmbio e o que eu mais aprecio, na verdade, é o linguístico-cultural, porque foi um programa que nasceu na ARAI, sob a minha supervisão, que é o chamado English Abroad. Na verdade, a gente fala English Abroad, mas poderia ser Spanish Abroad, Italian Abroad, qualquer idioma no exterior, né? Então, nós estamos na 6ª edição do programa. Em 2014, os alunos irão para Nova Zelândia estudar a língua inglesa, né? Serão 4 semanas de curso numa instituição, num curso de línguas ou dentro de uma universidade. A gente ainda não definiu onde será o curso, mas serão 4 semanas de imersão total para aprender inglês, já que o Ciências Sem Fronteiras, como a gente conversou anteriormente, nos exige essa proficiência, né? Mas ao contrário do Ciências Sem Fronteira, que o governo federal oferece a bolsa, esse outro tipo de intercâmbio é o aluno que investe. Isso, o aluno investe nesse intercâmbio linguístico-cultural, podendo depois ter aproveitamento como ACC
dentro da disciplina, do curso aqui na Unifra. Então, ele, na verdade, ele ganha duas vezes, porque ele, ao mesmo tempo que ele está se aperfeiçoando em termos linguísticos, ele traz uma contribuição também para o seu currículo, que futuramente vai constar que ele viajou, fez um intercâmbio no exterior. Ou seja, para os alunos do curso de letras, por exemplo, isso tem feito a diferença. Bastante. Quando eles vão procurar emprego, os entrevistadores geralmente questionam se eles têm uma experiência no exterior, e essa experiência é que tem garantido a vaga no emprego para esses candidatos. E a estadia deles no exterior, como funciona? Eles ficam em casa de família, eles ficam... Isso, depende do programa, né? Às vezes o aluno opta por ficar em casa de família, outras vezes ele pode ficar numa residência estudantil. Então vai depender mais do perfil do aluno, se ele realmente consegue se adequar à rotina de uma família, morando no exterior. Geralmente, morar junto com uma família no exterior custa mais barato. Então, essa também é uma questão que interfere na escolha. E se obriga a praticar o idioma em tempo integral. Exato. E esse é o grande ganho de morar junto com uma família falante de outro idioma, porque aí ele vai estar imerso e exposto 24 horas, digamos assim, à língua oficial do país. E lembrando, Gabriela, aonde fica a Arai, né? E que outros intercâmbios a Arai oferece que o aluno pode buscar orientação? Bom, o foco da Arai, o foco principal da Arai são os intercâmbios acadêmicos. E eles resultam de parcerias que a Unifra mantém e fomenta, né, com instituições de ensino superior de outros países. E também dentro do Brasil, nós temos convênios nacionais com instituições brasileiras, né? Mas o nosso foco, é bom lembrar, é sempre o intercâmbio acadêmico. Nós estamos agora, no segundo semestre, nós estamos enviando um grupo de alunos do curso de Direito para a Universidade de Lisboa, onde eles vão ficar lá 6 meses, um semestre, cursando disciplinas do curso de Direito, por conta de um convênio que existe entre o Centro Universitário Franciscano e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E esse intercâmbio, ele pressupõe uma contrapartida, ou seja, virão alunos de Portugal aqui para a Unifra? Isso é o que consta no convênio, né? Geralmente nós esperamos, é o que se propõe, uma cooperação, uma troca, mandamos e recebemos, mas nós sabemos que a nossa realidade não é muito propícia. Santa Maria fica um pouquinho afastada, não é um grande centro, então nós recebemos menos do que enviamos. Mas acredito que já seja positivo nesse sentido, porque nós estamos ampliando essas possibilidades para os nossos alunos, que até então, há pouco tempo, digamos 1, 2 décadas, não tinham sequer a opção de sair do Brasil. E hoje eles já têm a opção de não apenas sair do seu país, mas também fazer disciplinas dentro da sua área, fazer pesquisa dentro da sua área em instituições estrangeiras, isentos de taxas estudantis por conta de um convênio que existe entre as instituições. E, Gabriela, quem não quer sair do país, tem outras possibilidades. O que é esse intercâmbio social? Isso, então, na verdade eles podem fazer o intercâmbio social, o intercâmbio corporativo dentro ou fora do país. Geralmente os alunos querem sair do país. São intercâmbios geralmente mais curtos e mais acessíveis financeiramente e contam também com o apoio de outras entidades como a IESEC de Santa Maria, a EGALI, que são nossas parceiras nessas propostas de intercâmbio social e corporativo, que vão oferecer também uma contribuição muito grande à formação desse aluno, sobretudo das áreas de administração, nutrição, direito também. Bom, acho que é inegável a contribuição para qualquer área, mas são esses os alunos que mais têm participado dos programas sociais, principalmente o pessoal da saúde, querendo dar a sua contribuição para pessoas de classe social, enfim, menos afortunados e de outras realidades, né? Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pelas informações, né? Lembrando que a Arai está sempre de portas abertas para orientar os alunos. Isso. E aguarda a visita, então. Aguardamos a visita dos alunos. O nosso contato, então, por e-mail é arai@unifra.br. Por telefone é o 3220-1200, ramal 1298. E o aluno ou o interessado que nos ligar vai falar diretamente com a professora Gabriela, que sou eu, ou com a Tatiane Kaiser, que é a nossa assistente na Arai. Muito obrigada. O Universo Unifra fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.